Fala, discípulo! Aqui é o Thiago. Aqui é o Chico. Aqui é o Matheus. Estamos em mais um episódio do podcast No Barquinho, o seu podcast favorito, que tem 3 discípulos, que na verdade agora só tem 2, e tem o Chico aí, que é o nome de santo, então tá valendo também. Não é isso, Chico? É, tudo santo, né? Nome de santo. Ué, não é não? São Francisco de Assis é o nome do cara, pô. Exato, santo dos animais aí. É, pois é, é o santo favorito da Sara, inclusive. Se a Sara fosse católica, ela ia ser franciscana, certeza. E hoje a gente vai falar sobre um tema espinhoso, difícil, muito complicado. Olha. Vamos falar sobre política. O Chico tá de um lado defendendo o candidato dele e o Matheus tá do outro lado defendendo o candidato dele, e eu vou ficar mediando esse debate, não é isso, amigos? Eu tô aqui pra defender o Padre Kelson. É Kelson o nome dele. É o candidato Kelmon. padre. É o Kelmon. candidato padre. Ah, é Kelmon. Kelmon. É o candidato padre, mais fácil. Mas é brincadeira, a gente hoje vai fazer um exercício de futurologia. Há bem pouco tempo a gente fez um podcast falando sobre tecnologia, e dessa vez a gente vai tentar imaginar um futuro pós-eleição. Se o candidato do PT, o Lula, for eleito, como que vai ficar o Brasil? Se o Bolsonaro for eleito, como que vai ficar o Brasil? Bom, nós aceitamos Olha esse aí. desafio e vamos queimar todas as pontes e vamos falar o que dá na nossa telha. Fica aí que a gente já volta. Lembrando que não vai ter fake news aqui. É só especulação mesmo, entendeu? Isso, exatamente. Sem especulação, totalmente. Puxando a rede, cheia de peixinhos no mar, na Galileia. Bom, e você sabe, discípulo, que a gente só existe, o No Barquinho só existe por causa do Clube Ictus, que é o nosso patrocinador, parceiro, irmão, enfim. Não sei nem dizer o que o Ictus é pro No Barquinho, de tão junto e misturado que a gente tá. E o Clube Ictus, ele é um clube de leitura sensacional que você pode assinar e tem vários planos incríveis para você. Por exemplo, o Clube Ictus, ele tem o plano infantil, que tem o plano Cavalo Marinho, que vai de 0 a 2, o Peixinho, que vai de 3 a 6 anos, Tartaruga, que vai de 7 a 10, e Golfinho, que vai de 11 a 14. Esses são os planos infantis que você pode assinar para os seus filhos poderem ter acesso a boa literatura mensalmente. Qual outro plano que existe aí, ô Chico? Aí depois tem os planos adultos também, né? Que aí você vai falar do Peixe Grande, que vem pelo menos, no mínimo, 2 livros. Pode ser seculares, pode ser cristãos. E a curadoria é do Peixe Grande, que sempre tá no podcast que foi anteriormente feito. Não necessariamente do podcast anterior, mas já foi um podcast gravado com o Peixe Grande. Ele fez as suas indicações e essas indicações vão pro plano Peixe Grande, 2 livros pelo menos. E também tem o plano Vida, que é livro de vida cristã. Ele também tem indicações ali de peixes grandes. Então, de repente, um livro que o Peixe Grande indicou, ele vai parar nesse plano Vida, tá bom? Então, o plano Vida tem livros cristãos. Aí depois também tem qual? Plano Mar. Plano Mar, que é mistério, aventura e romance, que são Olha aí. normalmente livros seculares, tá bom? Então, se você quer livros estritamente cristãos, você fica com o plano Vida. Se você também gosta de livros seculares, aí você fica no plano Mar. Se você gosta dos dois, você vai pro plano do Peixe Grande. Tem para todos os gostos. Exatamente. Aí tem a questão, mas eu gosto de livros mais teológicos, eu gosto de livros para estudar, eu gosto de não sei o que lá, eu não gosto dessas historinhas. Aí você tem o plano Bíblia, que são livros teológicos com ótimas referências, com curadoria, que é lá do Seminário Logos. Isso. É o seguinte, você que é o discípulo aí do No Barquinho, você pode assinar qualquer um desses planos que a gente acabou de falar, você pode assinar com 15% de desconto na primeira mensalidade. É só você colocar o cupom Beijo do Matheus com TH, tudo junto. Olha que cupom maravilhoso, cara. Um cupom desse aí, irmãos, é pra discípulo do No Barquinho mesmo, pra quem acompanha a gente há muito tempo. Aí você ganha 15% de desconto na sua primeira mensalidade. Lembrando que nenhum dos planos tem fidelidade.
Então você pode sair a hora que você quiser. Não tem frescura nenhuma. Não gostei. Eu acho que você não vai querer sair, mas... Você pode assinar o primeiro mês aí que dá o desconto. Não gostou, você cancela. Aí no mês que vem você assina de novo com mais 15%. Não, brincadeira, tô brincando. o modo brasileiro ligado, exatamente. E assinando até o fim do mês, não importa o dia que você assinar, se é assim, o mês tem 28 dias, você assinou no 28, no mês seguinte você já recebe. O último mês tem 31, você assinou no dia 31, no mês seguinte você já recebe o seu kit na sua casa. Então vale a pena assinar o Clube Ictus, principalmente, além de você ter todas essas vantagens de boa literatura, você também ajuda o No Barquinho a permanecer no ar. A gente trazendo um podcast pra você todo mês, ok? E vamos para o nosso podcast. É isso. Ó, a gente tem um episódio sério sobre política. Não lembro se foi tão sério, né? Mas foi o episódio 70. Que a gente falou podia ter sido 71, né? Por que a gente não deu esse mole? Podia, né? Acho que a gente falou essa mesma coisa na época, mas... Eu acho que teve essa história aí. A gente tá aqui 10 anos repetindo a mesma piada. Eu lembro de um comentário que teve que falou: nossa, vocês falando de Deus é uma coisa, vocês falando de política é deprimente. Uma coisa assim. Então acho que teve alguma coisa assim. E tipo assim, foi um podcast que a gente só falou da estrutura política. Não tinha nem defesa de nada, na verdade, né? Não tinha essa polaridade, né, que existe hoje, assim. E a gente nem pegou por isso, né? Foi pelo lado de explicar a política. Era aquela série pra leigos. Foi em 2014 que a gente gravou e quem participou foi a Laís da Andréia e o Názaro. Participaram junto com a gente. Ajudaram bastante a gente a fazer esse podcast. Quem não ouviu ainda, Laís, vale a pena ouvir. E quem ouviu, ouve de novo porque vale a pena. Porque a gente tá precisando realmente relembrar como que o Brasil funciona. Porque a política do Brasil funciona. Porque esses tempos estão muito doidos. E piorou de lá pra cá, hein? PT saiu do poder, piorou muito. Já tá começando a polaridade aí. Começando já. Não, o Matheus tá representando o Pedro. É verdade. Funcionalismo público. É verdade, né? Bom, pessoal, então, acho que vale a gente relembrar aí que a gente tá vindo de 4 anos do governo Bolsonaro, né? Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente, sendo totalmente um outsider, né? O cara se dizia... nova política, queria combater tudo. Entre aspas, outsider, né? Sim. Queria... Sim, não, foi o que ele se dizia, na verdade, né? Ele queria... porque alguém que tá há 30 anos na política não é outsider. Mas foi com essa campanha, né? A gente vinha de um Brasil de 13 anos de governo petista, e depois o vice do PT assumiu o poder, que foi o Temer, governou por quase 2 anos, e aí tivemos eleições. Bolsonaro conseguiu ganhar do candidato do PT, que era o Haddad, e ficou vai fazer 4 anos no final desse ano, vai fazer 4 anos no poder e agora tá concorrendo novamente às eleições, numa reviravolta sem tamanho, porque o Lula, que antes não pôde concorrer em 2018 com o Bolsonaro, foi absolvido, ou melhor, não foi absolvido, né? Ele estava impedido de concorrer, né? Tava meio difícil pra ele fazer campanha. A condenação dele foi anulada pelo STF e ele pôde, então, concorrer nessa eleição. Não, obviamente o PT não ia colocar nenhum outro nome, porque não tinha, para concorrer com o Bolsonaro. E agora a gente tá tendo aí essa polarização gigantesca, o Brasil dividido em 3, partido em 3, né? Os bolsonaristas de um lado, os petistas do outro, e no meio a galera que tá igual cego em tiroteio, sem saber o que fazer. E aí, o que esperar daqui pra frente? O que vocês... Bom, eu não tinha muito o que esperar, por isso que eu saí do Brasil. Eu acho que já desde muitos anos o cenário político no Brasil tá muito ruim, né? A qualidade política e a perspectiva de melhora, pra mim, nunca se cumpriu, né? Foi só piorando. Para alguns, X tempo foi melhor, pros petistas, na época a gente comia picanha, enfim, era tudo maravilhoso. Agora, pros bolsonaristas, acabou a corrupção. Então, o futuro deveria ser excelente, né? Cada um acredita no que quer, né? Também. Teve debate ontem, né? Um debate dos presidenciáveis. Assisti uma parte, porque eu tava na igreja e aí eu só cheguei em casa e assisti depois. E cada um sempre vai defender seu próprio lado.
Um diz assim, ó, no seu governo tinha isso. Outro diz, não, é mentira, era desse jeito. Outro diz, ó, no seu governo você faz isso. Não, eu não faço isso, eu faço esse outra coisa. A verdade tá na maneira de cada um acreditar. Cara, sei lá, eu não sei o que eu penso. Eu acho que uma coisa que mudou pra pior e tem mudado é essa personificação, né? Essa personalização da política. Não sei se é essa a palavra certa. Mas das pessoas, principalmente no Brasil, colocar figuras assim e depositar nas figuras a esperança, né? O maior caso de mais tempo foi o Lula, mas quando o Collor foi eleito, foi algo assim, né? O brasileiro já tem isso em mente, né? de colocar uma Sempre pessoa, foi, cara. né? Sempre foi assim. O brasileiro sempre teve esse negócio de dispensar sua responsabilidade para uma paternalista, pessoa. né? Exato. É isso mesmo. É muito mais do que uma questão da ideologia que a pessoa defende, é muito mais a pessoa mesmo, né? É a figura, o nome, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não vê isso. A gente nem vê nas eleições os ex-presidentes se envolvendo muito, né? Tipo, vamos pegar o caso do Obama aí, né? Que foi um caso que causou muito impacto no mundo. Não tô nem falando se positivo ou negativo, mas é uma figura que marcou, né? Sim. E na eleição próxima, que inclusive o partido dele perdeu, e o Trump ganhou, ele se envolveu muito pouco em campanha. Foi até uma reclamação, né, da esquerda lá, que ele não fez a campanha que deveria, né? E aí depois ganhou o Biden, enfim, né? Pegando esse exemplo americano, que tem suas figuras, mas elas têm uma imagem, um poder limitado na influência para as próximas eleições, né? Então eu acho que até existe um revezamento maior de poderes, né? De partidos ali, por conta de não ser assim. Agora, eu não sei se é uma questão cultural, simplesmente, por que aqui é assim e em outros lugares não é, né? Aqui, né? Aí no Brasil. O Brasil é um país muito complexo, cara. A gente junta um monte de coisa junto, né? A gente junta junto com o paternalismo. Não tem jeito, né? Pra gente olhar pra frente, como a gente tá fazendo esse exercício de futurologia, a gente tem que olhar pra trás, né? Tem um grande exemplo do Getúlio Vargas, por exemplo, que é chamado até de o pai dos pobres, O pai né? dos pobres, né? Que é um exemplo maior de paternalismo do que esse, né? O cara ser chamado de o pai dos pobres Uhum. E isso tá na nossa história e o cara, assim, guardadas as devidas proporções, o que tá acontecendo agora com o Lula foi mais ou menos o que aconteceu com ele, porque, tipo, ele teve o primeiro governo lá, aí o cara saiu chutado e, de repente, 10 anos depois, ou 15 anos depois, não sei precisar, o cara volta aclamado e, tipo, vai nos salvar. Se você for parar pra pensar, a nossa história só tá se repetindo, cara. Isso já aconteceu na nossa história. E não é saudável, né? Esse que é o problema. Acho que hoje um dos grandes problemas do Brasil, que foi criado depois da redemocratização, que foi a questão da reeleição, eu acho que isso prejudica, porque o cara entra já no primeiro mandato, já se preparando para uma reeleição, sabe? Então não tem nem a preocupação de cumprir as promessas e fazer o que precisava no seu mandato. E já pensa que ele precisa conquistar votos, fazer alianças para mais 4 anos, né? De novo, é a nossa democracia, nosso país, né? Porque em outros países, em democracias sólidas, existe a figura da reeleição, né? Acontece. Só que nós não temos um sistema que funcione bem para o cara não ficar em campanha desde o primeiro dia. A gente não tem O cara tem um projeto de poder, ele não tem um projeto de país, né? De pensar a longo prazo, de, daqui a 20 anos essas metas aqui têm que ser alcançadas. Isso não existe aqui. O que o cara pensa é em 4 anos eu tenho que me reeleger. Por exemplo, citar de novo os Estados Unidos, né? Que é uma das democracias mais avançadas do mundo. Existem projetos e planos que são de longo prazo, independente de quem está no governo lá. Tem coisas da educação, tem pautas ali que estão, sei lá, há 20 anos que precisavam ser cumpridas e são cumpridas, independente de quem entra, né? E aqui a gente não vê isso. O cara entra, já começa desfazendo tudo que o outro fez. Sempre prometem, né? Todo cara que vai se eleger se promete que vai colocar gente técnica nos cargos, enfim. E depois começa a usar isso de
de moeda de troca. Aí, quando o cara sai, chega o outro e tira todo mundo, né? Então, como que se você vai ter um plano, um planejamento, se você não tem um mínimo de continuidade, né? Pois é. E isso não é discutido, né? A gente não discute isso. Assim, a gente tá conversando aqui agora, mas quando se vai falar sobre política, as discussões elas são sempre de base, são sempre ali embaixo mesmo, né? Eu não vi o debate ontem, mas eu imagino que tudo que tenha sido falado lá são coisas populistas para atingir, assim, o máximo... A grande massa e dizer assim, não... Tá vendo isso aí que aconteceu na sua vida? Fui eu que fiz. Por quê? Porque no final das contas ele quer ser o dono daquele eleitorado. A pessoa quer ser o dono do gado, vamos dizer assim, né? E a gente, enquanto a gente viver essa guerra, enquanto a gente viver essa disputa pelo poder, a gente não vai sair do lugar, cara, como país. O problema que eu não vejo uma perspectiva é a seguinte: para sair disso, para sair desse debate, a população precisa evoluir no sentido de buscar soluções. Por exemplo, essa eleição, beleza, a galera lá abraçou o Lula, tal, a campanha, não sei o quê, mas, cara, a parte do Congresso, o Senado, foi ocupado por bolsonarista, entendeu? Então, mesmo que, já falando do futuro, né, mesmo que o Lula se eleja, que talvez acho que é a probabilidade maior, dada a distância, ele vai ter um mega problema ali, cara, pra governar. Porque o povo, cara, ele vai lá vamos pegar o exemplo do estado que o Thiago tá morando aí. Minas Gerais. Vai lá, elege o Zema, que é um cara de direita, liberal, pra governador, e elege e vota no Lula também. Sabe? Não tem uma coerência o voto do cara, né? Não tem uma ideia. Então, isso se alastra pelos outros cargos, né? O Senado, os deputados e tal. Então, enquanto a pessoa não tem consciência que ela tem que saber o que eu quero pro futuro do Brasil e não o que foi bom pra mim, sabe? Sim. Que é a história da cesta básica, né? Que os caras distribuem em época de eleição, arruma portão, faz essas coisas aí e a pessoa vota. O maior problema disso é porque a gente não tem uma política justa, né, no Brasil. Seria concebível, por exemplo, eu tenho um candidato de esquerda no governo do país, mas eu tenho um candidato de direita no governo do meu estado, por exemplo. E se houvesse uma conversa justa entre esses dois e não acontecesse, por exemplo, o que aconteceu na pandemia falando aqui do estado de São Paulo, entre Bolsonaro e Dória, assim, sabe? Que foi uma disputa de egos, assim. Foi num extremo de querer fechar tudo, de isolar tudo, de cancelar tudo, de não sei o que lá por causa da doença, e outro, não, isso aí não é nada, isso aí uma gripezinha, abre pra todo mundo, e você via que não havia um meio termo nessa brincadeira, sabe? Um só quer ir contra a opinião do outro. Foi muito isso, assim, e aí acaba perdendo-se muito porque não há uma conversa saudável entre os dois. Se, por exemplo, você tem um governo um governo federal de direita e um governo estadual de esquerda, por exemplo, mas há uma conversa justa e vocês, entre as diferenças, vocês chegam em um consenso, ótimo, o Brasil precisaria disso. Tá? Porque uma visão única, tudo é direita no Brasil, estados e União. Aí isso é ruim, porque ela vai seguir somente por um caminho e isso é bem difícil de você consertar lá na frente. Agora, quando há um consenso e há essa conversa justa, eu acho que ficaria mais fácil de progredir a coisa. E saber ouvir, sabe? É lógico, eu tô falando aqui de uma utopia muito grande na minha cabeça que eu acho que deveria ser, mas nunca vai ser, sabe? Não é assim nem na família da gente, sabe? Imagine num país, então. Mas um grande problema realmente é esse. É cada um querer perpetuar o seu poder, obviamente, e pensar no seu eleitorado. Meu eleitorado quer que seja isso, então eu vou fazer isso. Pode estar errado? Pode estar errado, mas eles querem, eu vou fazer, porque eu preciso dos votos deles ali na frente, né? E o outro, da mesma forma. Isso só vai acontecer caso a gente tenha uma reforma política no Brasil, de repente rediscutir o tipo de governo que a gente tem, o presidencialismo. Assim, eu não tô aqui pra dizer, esse sistema de governo aqui seria melhor pro Brasil. Eu tô falando isso. Tô falando que a gente tinha que discutir. Você quer a volta da monarquia.
pesar prós e contras. Os Orleans e Bragança. Não, meu amigo, o próximo, Olha, o próximo monarca que virá, é o Senhor Jesus pra colocar ordem nessa bagunça. Só ele. Ô, Maranata. Maranata. Olha só, hein? Já tô aqui como? Sapatinho aqui. Pentecostal, hein? Tá Mas girando. assim, Olha o Thiago girando aí. Tô na minha cadeira gamer girando aqui. O Brasil era pra ser a capital do Império, né? Português. Se tivesse dado certo o plano de Dom Pedro, né? De ficar... E nem Portugal é mais império. Então, mas essa foi a ideia dele, né? Tanto é que ele mudou a família real pro Brasil pra governar. Do Brasil seria Brasil e Portugal ser o Império. Então, com todo mas o não foi, recurso ele e tal. ele não mudou porque ele gostava do Brasil. Ele mudou porque Napoleão Não, tava lógico que chegando, né? não. Não, mas não é porque ele gostava, é porque, tipo, Napoleão tava chegando, mas ele tinha um país gigantesco igual o Brasil, cheio de recurso, né? Muito mais do que Portugal. E aí sim, ele tinha um potencial de fazer um império, né? Aí. Matheus até abaixou seria a outra voz pra história, falar. né? Muito mais do que Portugal. Não, das colônias de Portugal, a melhor que ele tinha pra ir realmente era o Brasil, né? É, cara. Olha Ia só, ser- Chicão. Que isso, Chico. Não fala uma coisa dessa. Brincadeira. Pelo- Então, assim, poderia ter sido uma monarquia até hoje, olha só. Um reino. Mas não foi. E aí entrou a democracia. A democracia não funciona, né? A gente tem monarquias pelo mundo, né? A Noruega, por exemplo, não é A nem uma Espanha. monarquia, acho que é um ducado, né? A Espanha, a Holanda é uma monarquia, é os Países Inglaterra. Baixos, no caso. Se tivesse se transformasse numa república a Holanda, será que seria um golpe nos Países Baixos? Nossa. Meu Deus. Ai. Que piada. Pô, Essa piadinha é do seu política, estilo mesmo. piadinha política de alto ficou nível boa, aí, gente. Ficou Pô, boa, não, é boa. Ah, não é engraçada, aham. mas é legal. Não é engraçado. tem que dar umas voltas pra entender. É, então, tem que pensar muito, então por isso não se torna engraçado. Ó, o Matheus estava falando sobre o Congresso, por exemplo, eleito esse ano, pro próximo governo aí. Matheus, eu discordo de você de que o Congresso seja bolsonarista, viu? Eu não concordo, cara. não é que ele é Bolsonaro, é que o bolsonarismo ganhou um espaço muito grande. Sim, que ganhou não um era espaço esperado, um pouco né? maior. Só que assim, Maior os do que- Não, deputados então, do mas PL não era que foram esperado eleitos isso, não né, são cara? bolsonaristas. Tudo bem, os mas deputados a- do PL que foram eleitos não são... o meu medo, olha só, o meu medo é esse. O meu medo é... O que a gente colocou lá foi um monte de gente do Centrão. E, assim, a gente viu o governo Bolsonaro, o que ele fez com o Centrão, e a gente já viu lá atrás o que o governo Lula fez com o Centrão. Lembra disso, né? Então, assim, a Sim. gente encher o Congresso de Centrão é muito ruim, cara. A perspectiva pro futuro, na minha opinião, falando de Congresso Nacional, é muito ruim, muito ruim. Mas tem uma coisa, por exemplo, e as pessoas nem pensam nisso, né, na hora de debater política. Porque essa galera que entrou pro Congresso não teria condição nenhuma, ou nem vontade, nem... Acho que a palavra é motivação, né? Não teria motivação nenhuma de aprovar algumas pautas, por exemplo, que alguns movimentos mais extremados de esquerda defendem. Por exemplo, o pessoal tava com medo do aborto, não sei o quê. Cara, não vai rolar, velho. Pode ficar tranquilo. Com esse Congresso que entrou agora, não rola mesmo. Porque esse pessoal tá preocupado com o voto. De novo, eles querem segurar o eleitorado pra eleição seguinte. Então, os caras não vão querer se envolver em tema polêmico, entendeu? Esse é o problema, sabe? Que vai ficar mais 4 ou 8 anos, caso de senadores, sem andar nada pra frente, sabe? Porque Parado, nenhuma exatamente. proposta avança, Reforma né? política não vai... por isso- Reforma política, reforma Não vai. previdenciária não vai rolar. O que Então, assim, teve de reforma política andou pra trás. Que era a questão lá Sim. dos fundos, né? Fundo partidário, O não sei o quê. o fundão de 5 bilhões e meio, né? Os caras quebraram, porque a última eleição foi totalmente diferente, né? Os partidos não tinham a grana como eles tinham antigamente. Então até isso foi uma força do Bolsonaro lá.
Porque o PT não conseguiu usar aquela máquina que ele tem de propaganda, né? Que eles fazem isso, cara. Os caras são mestres em fazer propaganda, né? E eles não tiveram isso. Então, mas por um lado, talvez deu esse resultado, né? Do Bolsonaro, coisa assim. Mas por outro, foi uma experiência que eu achei positiva, sabe? De menos recurso, até porque eles tinham esse dinheiro de coisas que precisavam, né? E colocam ali nas campanha superfaturada, dinheiro que some, e é dinheiro nosso, né? Cara, e vai dinheiro, Então- hein? Campanha vai dinheiro, cara. É muito dinheiro. Então, cara, E E vai os que assim, mais tem usaram... bilhões, cara. E os que mais usaram o fundão eleitoral esse ano foram eleitos. Se você pegar o top, assim, de quem mais usou o fundão, tá lá. Então, cara, o fundo eleitoral, na minha opinião, falando por mim, né? Não tô colocando a opinião de ninguém aqui, é a minha. É um tapa na cara do Brasil. É só isso que eu acho. Gastar mais com propaganda de partido político do que com saneamento básico, meu amigo. Num país que a gente tem aí, com tanta gente pobre, pelo amor de Deus. A gente tinha que estar chorando. A ideia do fundo partidário, assim, era trazer justiça pra eleição, na verdade, né? Você ter aquele candidato que tem muito dinheiro e poderia fazer uma campanha milionária e ganhar por consequência disso, porque propaganda vende muitas coisas. E Que foi meio que o Dória, por exemplo, fez nas últimas aí, Exato. com E aquele candidato com essa questão. que é bom, porém ele não tem dinheiro e ele nunca entraria porque ele não teria como fazer propaganda da sua campanha. Seria essa a ideia de trazer justiça para esse tipo de coisa. Só que a gente sabe que infelizmente não é isso que acontece, né? O Como pessoal tudo no Brasil. Exato, o pessoal reclama muito da Lei Rouanet, né, tal, e fala, porque é isso aqui, tal, e é a mesma coisa, no fundo, né, uma coisa no que era pra fundo. trazer justiça pra algo, ele se desvirtua, cara, ele se desvirtua e beneficia quem sabe usar melhor ou aqueles que estão mais bem relacionados ali dentro, né? Até porque no se você final, vota, cara, nem sempre quem você vota é eleito, né? Você tem que lembrar que existe o voto, a legenda é que vai indicar quem entra, né? Dependendo do coeficiente de votos. Então, isso não tem como se aprovar uma lei para o financiamento de campanha ser justo se o próprio sistema eleitoral não é justo. Se o próprio... essa questão dos votos proporcionais aí, do partido da legenda, se eles... Tipo, eles não são justos. Nem sempre o cara que tem mais voto é o cara que ganha. Até por isso que você tem tanta bizarrice aí nos candidatos, né? Você vê candidato tão maluco que são arrastadores de votos pra legenda. O Tiririca foi um grande exemplo disso. Quanto que ele trouxe do partido pra lá, né? O próprio Bolsonaro, cara, que acontece? O PL pegou o Bolsonaro exatamente pra isso. O que ele fez? Ele colocou um cara gigante na legenda. Tipo, a pessoa que votava no Bolsonaro 22, no primeiro turno, ela já foi, eu não tenho candidato pra deputado federal e deputado estadual. Vou votar na legenda 22 aqui, que é o número do Bolsonaro. Botou 22 em tudo. Aí, meu amigo, o que o PL fez com esse coeficiente de votos? Colocou um monte de gente lá dentro que... tipo, não vai acrescentar em nada. Infelizmente. Mas assim, o que foi feito foi uma campanha muito boa pensando nessa... Porque assim, o brasileiro, ele tá lá pensando em presidente. Lula, Bolsonaro e etc. Acabou. Deputados, senadores, cara, eu sei de tanta gente que não sabia nem nome de senador. Saber número de senador pra votar, menos ainda. Mas o Bolsonaro, ele foi inteligente nisso. Por isso que entrou muita gente lá. Porque ele sabe que o público eleitoral dele é grande. E aí ele começou a fazer campanha para todo esse pessoal. Ele fez campanha para todo esse pessoal massivamente. Coisa que, por exemplo, o Lula não fez tanto. Tá? Na verdade, os outros faziam campanha pro Lula, né? Exato. Se uniram em torno do Lula. E ali aconteceu o contrário. Ele tinha sua campanha de presidente, mas ele fazia campanha para os outros candidatos também. O nome que tivesse atrelado a ele ali... ou a pessoa que só colocou 22 ali para deputado, 22 para não sei o que lá, contribuiu nesses votos. Esse foi uma sacada de mestre que o Bolsonaro teve para trazer esse monte de gente do partido dele, né, da coligação dele, para dentro do governo. Mas é isso justamente que, quando eu digo que falta que... eu não acho ruim ter uma oposição dos poderes, por exemplo. Até bom, eu acho. Sim, Por exemplo, você ter um
um presidente de direita, eu vou colocar esses nomes, até estava outro dia discutindo com o Cacau, né? Para variar, sobre direita e esquerda no Brasil, que hoje tem esse nome, mas a gente sabe que durante a história o que cada lado defende vai mudando, né? Assim, nas partes mais específicas de pauta. E a gente coloca como oposto. Mas enfim, vocês têm um governo de esquerda e um governo, um presidente, um governador, e você tem um parlamento de direita, na sua maioria, composição, você é obrigado a discutir mais as propostas, né? Você é obrigado a realmente ir lá, o presidente ele tem que ir lá e sentar com os caras de oposição e negociar, né? Eu acho que isso, até um certo ponto, ele é bom, saudável até. Agora, é isso, só que o brasileiro ele não pensa, né? Ele não sabe em quem que ele votou, não sabe quem que vai votar para esses outros cargos, só sabe que é Bolsonaro, né? Ou que é Lula, né? E a partir disso entra esses caras bizarros, assim, sabe? Na política, que não vai resolver nada, não vai... Não vai resolver, não vai só não resolver, como vai entrar em esquema de corrupção, porque o cara conta como um voto, ele tá lá dentro, ele conta como um voto, e o voto dele serve como uma moeda de troca, simplesmente. Que o que aconteceu foi, o Bolsonaro começou a distribuir um monte de emenda, sim, não se tá nem aí para o teto, né, que na verdade não existe mais, né, depois da pandemia. Não existe mais. Não, o que a gente fala de responsabilidade fiscal, né, que foi o porquê da Dilma ser impeachmentada. O cara começou a distribuir um monte de emenda e esse tipo de deputado que a gente tá falando, ele se elege com obra. O cara se elege, tipo, na cidade, lá na base dele, na cidade dele, ele fez o pessoal lá tá precisando de esgoto. O cara vai pegar esse dinheiro da emenda e o cara vai aplicar, vai fazer um esgoto num bairro que não tem esgoto. Cara, olha só o Brasil que a gente vive. O cara votou... e se fosse isso... Não, mas mesmo assim, cara, é um tipo de compra de voto, entre aspas, né? Sim, tipo de, mas tudo... Você vai votar comigo aqui não pelo que você acredita, mas pelo dinheiro que eu dei pra você liberar a obra lá no seu reduto eleitoral. Mas só que as pessoas lá estão precisando disso. O cara tá votando porque, cara, eu não tenho esgoto. Passa uma vala preta na frente, uma vala negra na frente da minha casa. Entendeu? A pessoa não deveria estar nessa situação, né? Exato, é isso aí, é isso que eu tô falando. Bom, é que isso aí tem duas coisas, né? Primeiro que os políticos, eles fazem exatamente assim, então quando ele vai asfaltar a sua rua aí, ele põe o asfalto da pior qualidade possível. Por quê? Isso aí vai durar 1-2 anos e já vai estar tudo destruído de novo. E aí você vai, tem que votar no cara que bota o asfalto aqui. Né? Colocar de novo o asfalto, né? E a segunda coisa é que os caras ganham com isso, né? Aí esse eu acho que é o pior problema. É o cara usar esses orçamentos secretos, essas coisas aí, pra esse dinheiro aí, ele vai embolsar uma parte. Tem essa também. Também tem essa. Além dele comprar o voto, entre aspas, ele ainda embolsa um pedaço ainda, porque contratou a empresa do primo dele pra poder fazer aquela obra. E 20% aí do que você ganhar com a sua empresa, você vai deixar de caixa 2 aí pra minha campanha. Cara, o Brasil... Cara, impressionante, cara. Dá até nervoso falar disso, cara. Você acha que é uma obsolescência programada para as obras públicas exatamente para que ele possa sempre estar fazendo mais? Com certeza. Né? Sabe, a coisa de... Você deu o exemplo do asfalto. Não é um asfalto ruim só para economizar. É um asfalto ruim para que ele precise, sei lá, daqui 2 anos ser feito novamente, porque daí eu posso superfaturar de novo, vou fazer outro asfalto ruim para que de 2 anos eu faça de novo, e ele consegue perpetuar o seu poder ali. Eu não tinha pensado por isso, mas deve ser alguma técnica de político também. Na cabeça do cidadão médio brasileiro, isso que ele tá fazendo é uma benfeitoria, cara. Isso é que é triste. Porque assim, as pessoas não param pra pensar, né? É difícil porque não existe educação no Brasil, né? A gente não troca ideia, a gente não corre atrás pra saber. Então... Enfim, é até um papo meio elitista falar isso que a gente tá falando também, né? Mas... É que assim, o brasileiro começou a querer discutir política agora, né? Antes você tinha, sei lá, um ano de Copa do Mundo, cara. Você estaria falando de Copa do Mundo, você não estaria falando de eleição, entendeu?
falando de políticos, falando de candidatos. Ninguém estaria fazendo isso, colocando bandeira no Brasil por causa de um candidato. Não, estaria por causa do time, sabe? Da seleção brasileira. Agora, a gente, de uns anos para cá, começou a discutir. Só que o brasileiro está muito embrionário nisso ainda. Ele está começando a enxergar ainda superficialmente a política. Então, tudo que ele fala, eu não estou falando como uma regra geral, assim, mas eu percebo isso que na grande maioria observa a política de uma forma muito superficial. Então, ele se fixa em um candidato, em um nome específico e defende a pauta daquele candidato, porque hoje essas pessoas têm voz também, né? Tem redes sociais, tem tanta coisa. Antes você só tinha poucas pessoas que poderiam fazer isso, que eram pessoas que controlavam uma certa massa ali, ou seja, uma pessoa que tinha voz no meio de um grupo de pessoas ali. Mas hoje não, todo mundo de uma certa forma tem um pouco mais de voz, né? Então você tem sua rede social, você vai expor todas as obras do seu candidato, você vai as suas opiniões, as suas defesas, as suas acusações contra aquele que é contra, né? E você pode fazer isso. E eu não sei se as pessoas vão passar desse nível de apenas defender aquilo que elas acreditam para chegar num próximo nível de começar a analisar aquilo que lhe é proposto. Tá? A minha esperança é que ali na frente isso aconteça. Isso é uma fase, o brasileiro está começando a querer pensar em política, só que ainda ele está sendo enganado pelo sistema porque ele não conhece. Sabe, é tipo filme, que você assistia filme na sessão da tarde quando era criança e achava tudo maravilhoso. Aí você começa a aprender coisas, ideias de roteiro, sei lá, esse aqui é a saga do herói, esse aqui é não sei o que lá, esse aqui é... Aí você começa a observar os filmes e fala, eu tô entendendo, esse filme vai por aqui, vai por ali, vai acontecer, porque é um roteiro, cara. É um roteiro, e política tem esses roteiros. A minha esperança é que o brasileiro comece a entender todo esse roteiro político que existe, não é novo, é coisa antiga que vem lá de trás, e comece a observar isso e comece a ficar mais sábio pensando e discutindo política. Você é muito otimista, o Chico, com as pessoas. Chico é otimista. Cara, mas tem que ser, cara. Tem que ser. Se eu não fosse, eu saía do Brasil, cara. Então... Aí, Matheus, te chamou de pessimista na sua cara. Mas eu sou mesmo. Eu nem deveria estar falando desse tema aqui, porque... Eu já falei, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou ser o brasileiro que mora fora do Brasil e fica enchendo o saco dos brasileiros que tá no Brasil, né? Que nem alguns que fica de fora e... Não, mas tem que ser Bolsonaro. Não, mas tem que ser Lula. Meu, eu tô aqui, cara. Não, mas você, olha só, você não tá defendendo um político, sobre você tá defendendo uma ideia. Você não tá defendendo um político, você tá defendendo uma ideia e você tá... Por mais que você esteja fora do seu país, você quer que seu país cresça, né? Que as pessoas sejam educadas, que haja mais discussão, que a democracia realmente aconteça aqui nessa questão de pluralidade de ideias, de troca de ideias, de todo mundo poder falar, emitir sua opinião e dizer como que o Brasil pode ser melhor, que é como uma democracia deve funcionar. Então, você continua sendo brasileiro, pô. Continuo, por enquanto. Eu acho que assim, uma evolução que seria muito grande, que eu acho que tinha isso no passado, sabe? Eu não sei por que isso se perdeu. Que é a questão de o político estar no poder, ele tá lá pra ser massacrado, cara. Ele é nosso funcionário ali. Eu lembro que tinha isso na época, que eu posso lembrar mais, né? FHC, até Lula, começo ali, né? Era menos essa questão de defender, tanto é que programa Cacete e Planeta, os caras faziam piada com todo mundo, e político principalmente. Quando chegou CQC, né, depois o Pânico entrou um pouco nisso, era de zoar político, cara. De botar o microfone, o cara não saber responder o que tá sendo votado, sabe? Então não tinha essa idolatria do político, colocar o cara num pedestal, esse é o salvador, e agora tem, cara. Isso foi se criar, eu imagino, tá? Não quero fechar nada, porque não sou antropólogo, podem falar que eu tenho tendência Y, X, mas isso foi crescendo com o Lula, né? Essa questão do salvador da pátria, de acabar com a fome, não sei o quê, e ter aquela figura, né? Tanto é que o Lula é o exemplo que ele conseguiu eleger a Dilma, né, cara?
duas vezes, né? Não desmerecendo como mulher, né? Porque pode ter alguém que vai falar isso, mas realmente é questão de competência, isso se provou, né? Até no tato, porque o político ele precisa ter essa, que a gente falou, negociar e tal. E ele conseguiu, né? Então, na figura dele, isso já ficou. E aí surgiu a figura do Bolsonaro, né? E essas figuras, você não pode... As pessoas fecham os olhos pro que o cara faz errado, pros problemas, e só querem ficar elogiando, sabe? Só achando coisa boa. E se critica é porque você é de esquerda ou de direita, se você é fascista ou você é comunista, ou é isso e aquilo. E não tem mais espaço pra você criticar, cara. Isso é o mínimo da democracia. Você criticar, o cara tá ali pra fazer o certo e tem que acertar na maioria das vezes, não tem desculpa, né? Que nem você falou, começou isso ali no governo Lula. Assim, no governo Bolsonaro, cara, isso tá em outro patamar já. Eu não sei se é a questão religiosa, que o Bolsonaro se afilia muito, né? Que isso dá um ar de, realmente, de messias ou escolhido, sabe? Pra coisa, e aí você realmente não pode falar mal, porque você vai estar sendo contra Deus, sabe? Você tá brigando com Deus. O que eu sinto é isso. No meio que eu vivo... eu Deus na terra é Bolsonaro. Exato. Deus no céu é Bolsonaro na terra. Eu nem quero necessariamente defender outro candidato. Eu só quero, de repente, apontar defeitos de tal pessoa. Sim. Sabe? Eu tô falando, ó, legal nesse ponto, porém, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Sabe? É que nem você falou, as pessoas estão fechando os olhos para as coisas que poderiam ser vistas e ponderadas na balança, ou ignora totalmente, ou arranja justificativas para que aquilo tenha sido feito, sabe? Então, eu acho que tá num outro patamar, assim, tá no patamar religioso, se tornou um deus quase, é um deus sol, assim, sabe? Uma coisa... é estranho, cara, não dá, cara, você não consegue falar. Eu não sou mais crente, cara, no olho de alguns eu não sou mais crente. Não sou mais porque cristão. você critica E, cara, assim, foi assim, falando do Bolsonaro, que é o nosso... acho que tá mais presente porque tá presente no nosso meio evangélico, né? Falando disso, cara, eu vi, assim, as pessoas à minha volta virarem de uma forma... Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro, ele, primeiro, não é evangélico. Ele sempre foi católico e continua sendo católico. Sendo que na minha infância, na minha adolescência, não sei o que, católico não era crente. Católico não era cristão. Vocês cresceram também nesse meio. Católico é idólatra e fechou. Idólatra, e é isso que eu cresci, ouvindo as pessoas à minha volta falar. Não é o... Eu não tô falando que eu concordo. Tá? E era isso, católico, beleza. Aí o cara já casou e divorciou tantas vezes, deu entrevista que usava apartamento pra comer gente, que não sei o quê... os maiores absurdos. Faz reunião de ministro e palavrão é normal, né? Tipo assim, falar... É como se fosse palavra normal. E o que é estranho pra mim é os crentes à minha volta achar tudo isso normal, sabe? Pessoas que há uns anos atrás você fala, não, mas olha, fala palavrão. Palavrão não é de Deus. A pessoa que é assim não é crente, não é cristã, sabe? E julgar por conta de coisas assim, né? Agora o cara tá na maçonaria lá, né? Que é o vídeo aí da última semana. Não, mas ele é presidente de todos, isso daí é normal, sabe? Pô, os caras que até outro dia atrás tava falando que maçom é do diabo, sabe? Que quem mata a criancinha, né? Maçom mata a criancinha, tá junto. Agora não, Exato. Agora é normal tá lá no meio, sabe? Então, eu não consigo entender, cara, de verdade, na minha cabeça isso... Não consigo não classificar isso como idolatria. Pergunta, num possível governo Bolsonaro, novo governo Bolsonaro, como é que essa galera ia agir? O que você acha que vai acontecer com a igreja num possível novo governo Bolsonaro? Tô fazendo a pergunta pelo seguinte, ano que vem, provavelmente não, é bem certo, se você for olhar para a economia do Brasil, que a gente vai ter uma recessão grande. A gente tá com um rombo gigante por causa da pandemia, e a gente deve ter aí um déficit gigantesco
de mais ou menos 400, 500 bilhões de reais. Ano que vem não vai ser fácil para qualquer um dos dois que entrar, não vai ser fácil de governar. Imagina o seguinte, a economia começa a entrar em frangalhos, né? Desemprego aumenta, a economia vai lá embaixo, gasolina aumenta porque vai aumentar, pode esperar. Como é que essa galera que defende o Bolsonaro vai se posicionar? Vai continuar achando que ele é o Deus na Terra? Ou será que a gente vai começar a ter gente crítica por causa da economia? Quando começar a doer no bolso, você acha que a galera vai abrir mão da idolatria? E aí, o que vocês acham? Cara, tinha gente aí que teve parente que morreu defendendo a ideia de Bolsonaro, que não existe pandemia, que morreu de Covid e não mudou de opinião, cara. Mais do que isso, eu acho que não vai afetar. Acho que as pessoas vão continuar defendendo, vão continuar... Eu só não sei, assim, com que perspectiva, porque aí já não haveria uma outra eleição, né? Pro Bolsonaro. Exato. Uhum. Eu não sei agora, já não tem mais assim, a ameaça seria... do PT, não tem mais a ameaça do PT, entendeu? A ameaça vai ter, né? Eles estão falando, o discurso é engraçado, né? Porque agora não, essa eleição é importantíssima pro PT não entrar. É a mais importante da história do país. Se o PT não entrar, o PT acabou, não sei o que e tal. Cara, pra próxima eles vão inventar outra história. Agora, falaram a mesma coisa quando o Lula foi preso, né? O PT acabou e tal. Né? E tá aí, o PT... Não é assim. Então, agora... Que cenário que eles vão preparar para a próxima eleição? Porque é assim, né? Ano que vem já vai começar essa discussão. Eu acho que eles vão continuar com o mesmo discurso. Eu acho que não muda. As pessoas não vão ter esse bom senso, eu acho, né? Vão continuar defendendo. Agora, a troco de quê que eu não sei. Esse senso apocalíptico de que Bolsonaro é o que vai salvar a nossa civilização vai continuar, então. Vai permanecer. Muita gente comprou o Bolsonaro... por causa desse discurso, né? De que existe uma guerra e a gente precisa lutar contra a dominação que estão tentando fazer no nosso país, transformar o nosso país. E isso já vem sendo falado, né? Há muito tempo e o que se vende, o discurso com que o Bolsonaro principalmente cooptou a mente das pessoas religiosas foi exatamente esse. Tentando bater na base... das crenças das pessoas, né? Você acha que esse discurso, então, ele vai continuar no ano que vem? Porque eu acho que não vai não, cara. Eu acredito de verdade. Por quê? Ano que vem, eu tô falando se o Bolsonaro for eleito, tá? Se o Bolsonaro for eleito, a gente vai ter... Qualquer um dos dois que for eleito, a gente vai ter uma grande crise no Brasil, pelo que, assim, que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto. A gente tá com um rombo gigante e vai ter uma crise no Brasil. Então, quando a galera começar a sentir no bolso, meu amigo, aí o negócio vai... Será que vai pôr a mão na consciência? Porque não vai ter mais uma eleição lá na frente e não vai ter mais um concorrente direto na eleição. Você fala que não vai ter mais a quem culpar, né? Isso, exatamente. O que eu percebo de hoje das pessoas que apoiam o Bolsonaro é que eles estão muito otimistas no sentido de o ano que vem o Brasil vai explodir, vai bombar. Vai voar. Sabe? Vai voar longe. Assim. Pois mas é porque, assim, prometeram que o Brasil vai voar, mas só que cortaram as asas do Brasil, né? Essa é a grande questão. A gente tá num buraco gigante, velho. Sim. Isso tudo que tá rolando de deflação, com o preço da gasolina abaixo, não sei o que, isso aí foi tudo na canetada. Foi a mesma coisa, igualzinho que a Dilma fez. É tudo maquiado, vocês lembram da Dilma antes do impeachment? Igualzinho, tá igual, entendeu? E se você vai tentar falar com uma pessoa que é, assim, bolsonarista, ferrenha, nossa, a pessoa, tipo, tapa o ouvido e fala lá, não quero ouvir, entendeu? Só que quando começar a sentir na pele, não é mais ouvir, é o cara perder o emprego, é o cara começar a ver, assim, a inflação lá em cima mesmo. E eu tô falando dos mais pobres, classe média, pô, se vira, cara, entendeu? Mas tô falando dos mais pobres mesmo. E falando de igreja, assim, que é a grande maioria das nossas igrejas, né? Mas eu acho que o problema mesmo, quem vota em Bolsonaro é mais classe média, não é... Eu acho, né? Sei lá, posso estar... Então, assim... Mas, o quê? Não, pelo amor de Deus. Que isso, pensando em povo evangélico,
cara, você sabe que o povo evangélico em si, principalmente o povo pentecostal, o grupo pentecostal, ele é de classe média baixa. Assim, a grande maioria é média baixa. E esse público realmente é Bolsonaro. Eles estão muito devotos em Bolsonaro, sabe? Você falar que é só classe média, eu acho que é meio complicado, porque não é, não. Não é não. Não falo que é só, mas eu achava que era a maioria. Ah, não diria nem que é a maioria, não. Tem muita gente aí de classe baixa que tá Bolsonaro, cara. Por causa da questão Principalmente os da religiosos. igreja. Principalmente os Exato. religiosos, exatamente. Por causa dessa pauta moral do Bolsonaro. Sabe, não é nem por economia, às vezes, não é nem por isso. É por causa da pauta moral que ele prega muito, né? Mas é por isso que eu acho que mesmo quebrando, que eu também acho, pelo que eu tenho visto, primeiro, né, agora vai ter uma crise gigantesca aqui na Europa, né? Agora, fim de ano, por conta do gás, isso tá chegando e vai vir a conta vai vir para todo mundo, né? Porque vai subir muito o consumo aqui de gás por conta do frio, não tem mais o gás da Rússia. E vai ser um problemão. E isso já vai impactar também os outros países, né? E o Brasil, querendo ou não, economia fraca, né? Acaba por ser impactado também bastante. Então, já vai ser um problema. O outro foi isso aí que o Thiago falou, que na pandemia injetaram um dinheiro que não existe, imprimiu dinheiro, né? Esses auxílios aí que o Bolsonaro fez, que ele se orgulha, né? Que nem foi ele, parece, foi o Congresso e tal. E esse dinheiro vai ter que aparecer de algum lugar e não vai ter, então ano que vem. Até alguns ouvi falar que o melhor, até gente de esquerda, alguns falando que o melhor até seria o Bolsonaro continuar. Porque pra a bomba vai explodir. Pra ele pagar a conta, né? Porque a bomba vai explodir no colo dele, né? Esse populismo e tal vai explodir. Então eu acho que isso é eminente mesmo. Isso não vai ter jeito de escapar. O quanto o Brasil vai ser impactado ainda é difícil de dar certeza, mas eu acho que vai ser complicado. Agora, se as pessoas vão associar isso a ele, aí eu já não sei. Alguma parte, talvez sim, talvez que esteja com uma mente assim um pouquinho mais à frente politicamente, mas uma grande parte vai, sei lá, vai estar naquela, tipo, não tenho o que comer em casa, mas o importante é que meu filho não é gay, sabe? Meu filho não tá aprendendo coisa estranha na escola, sabe? Não tá usando o mesmo banheiro das meninas, sabe? Esse tipo de coisa. Tá eu não acho, não, eu acho que a maioria vai estar nisso. Eu não acho, não. Eu acho que a maioria... Engraçado que eu já não acho, cara. Eu acho que o capital controla tanto as pessoas, sabe? O dinheiro e a necessidade controla tanto as pessoas que elas abrem mão daquilo que elas dizem acreditar em troca disso. Senão, evangélicos não teriam dado seu grande apoio aos 2 governos Lula. Entendeu? Tudo bem que não existia o Bolsonaro na época e essas pautas não eram tão... Vamos dizer assim, a gente não presente, tinha uma... Né? Então, mas na época, não cara, era tão forte o Lula, quanto agora. Ele tinha uma pauta que dava pro evangélico abraçar, porque era uma pauta social, cara. Era vamos acolher os pobres, vamos ajudar os necessitados, isso é uma pauta cristã, vamos pensar assim também. Então, acho que o evangélico, naquele momento, se encontrou com Lula por causa disso. Acho que é nisso e que tinha uma pauta também de anticorrupção, né? Tinha, exato. Primeiro mandato, né? Veio ali do Collor, né? Saiu do Collor. É muito engraçado isso, né, cara? Ai, meu Deus, o Brasil, cara. Eu tô falando que eu penso assim, mas eu entendo que o Thiago tá falando e eu acredito que isso vai acontecer também num certo nível. Porque a partir do momento que a pessoa começar a sentir a dificuldade no próprio bolso dela, ela vai cobrar daquele que ela elegeu para gerir o dinheiro dela, vamos dizer assim, as finanças do país dela. Falou, opa, o negócio tá difícil, opa, a minha empresa tá mandando gente embora. Peraí, o que tá acontecendo com o Brasil? Aí ele vai talvez começar a olhar para outras coisas também. Tá? Então eu acho que talvez isso seria o início de uma visão mais aberta do brasileiro, não só nessas questões morais, que o povo evangélico principalmente está em maior número, mas também nessa questão econômica, na questão governamental geral mesmo, assim, sabe? Pensando. Eu já não vejo eu não tenho essa visão tão otimista de verdade. De uma visão, abertura de visão geral para as próximas eleições. Eu acredito de verdade que a tendência é piorar muito, cara. Essa polarização,
A tendência é só piorar. Porque assim, se na pauta de costumes a corda tá sendo muito esticada, é porque os dois lados estão puxando. Certo? Um lado começou a puxar muito, e aí o outro, em contrapartida, puxou de volta. Então virou um cabo de guerra. Entendeu? E a tendência, de verdade, eu não vejo que a tendência seja melhorar, não. Acho que a tendência seja piorar mesmo. Eu acho que essa corda não tem mais pra onde esticar, na verdade. Esticou muito de um lado, que nem você falou, tava indo lá pra trás, aí de repente vem um outro lado puxando, não, opa, vamos conservar isso daqui, ó, isso aqui, sabe? Começou a puxar para um outro lado, que já tá quase a ponto de arrebentar. Então toda ação tem uma reação, e isso vai se mantendo sempre ali. Né? Tem uma hora que a gente está mais centrado, está mais temperado, balanceado entre os dois, mas tem hora que o negócio vai mais para um lado, tem hora que o negócio vai mais para o outro. Eu acho que já foi lá atrás para um lado, vamos pensar para uma esquerda, né? Agora está indo para uma direita muito longa assim também. Então uma hora vai começar a se ajeitar de novo, ou vai esticar do outro lado totalmente de novo, né? Não dá para saber. Agora falando de um possível governo Lula, o que tem sido vendido, né, tem sido propagado, é que o Lula ganhando, o Brasil vai virar uma Venezuela, as igrejas vão ser fechadas, o PT vai começar a caça às bruxas, e a gente vai passar a ser uma Argentina com a inflação lá em cima. A inflação... Argentina ou Venezuela? Não, a gente primeiro vai pra Argentina. Ou Cuba, eu tenho visto. ou Nicarágua. Primeiro a Argentina, vai passar pela Argentina, Isso, é isso aí, é com escala. Venezuela Argentina, com escala na Argentina. Venezuela, Cuba, Nicarágua, E Coreia do Soviética. Norte. União Soviética e China. Isso é o discurso de quem tá do lado bolsonarista, né? Porque o discurso de quem abraça o Lula é que agora vai acabar a corrupção de novo. De novo, né? Vai acabar a fome de novo. Vai ter picanha de novo. E finalmente teremos um governo que liga pra educação, né? Educação de novo, né? Educação maravilhosa. Não, o Lula no comício ele falou que nunca tivemos um governo nesse país que ligou pra educação. Ele tinha esquecido que ele já foi presidente 2 vezes, cara. No comício ele falou isso, a galera cometeu um ato falho. Mas assim, olha, de um lado a gente tem os bolsonaristas dizendo que o Brasil vai virar passando pela Argentina, né? Vai virar uma Argentina primeiro, depois vira uma Venezuela, que o Lula vai fechar as igrejas e vai começar a torturar pastor e padre, que eu já vi isso. E os defensores do Lula dizem que o Brasil finalmente vai viver uma era de paz, e todos os anseios das pessoas vão ser contemplados e veremos um verdadeiro paraíso na Terra, finalmente, quando o Lula Em outras ganhar. palavras, o milênio vai chegar, né? Milênio. E aí, o que vocês acham? O problema é quem é a milenista, né? Exato. Vai ser tipo Exatamente. revistinha bom ser a milenista, cara, que você não... É bom ser a milenista que você não cai nesses contos do vigário aí, cara, que as pessoas ficam falando, entendeu? Tá isso. bom. Mas é que eu já li muito revistinha dos Testemunhos de Jeová, então eu estou contaminado, sabe? Irei falar, porque Andando eu vou falar junto mesmo. com os leões, Uma parte dessa coisa que a gente tem visto na igreja hoje em dia aí é culpa do dispensacionalismo que vem sendo ensinado durante tanto tempo de forma errada dentro das igrejas, tá? Essa ânsia apocalíptica, Tiago, que as pessoas têm... Política, tá? não é teologia. Enfim, saudade daquelas discussões saudade quando as discussões eram só teológicas, né? Poder zoar o Pedro porque batiza criança, né? Coitado do Pedro, cara. Ai. Mas, cara, assim, né? Primeiro que eu acredito, tá? E eu vejo evidências que não tem porquê o Brasil virar uma Venezuela. A gente tem que
ter o exemplo das democracias mais desenvolvidas, né? Vamos pegar de novo o exemplo dos Estados Unidos. Ou até um exemplo aqui Portugal, que entram governos de esquerda que são centro-esquerda, né? Não é esquerda de Extrema, comunismo, né? De extrema. Isso, poucos lugares têm espaço no mundo. Então não existe um risco de proibir culto. Eu acho que o risco maior que nós temos real, e isso eu concordo com algumas falas bolsonaristas, é do STF muito atuante e com censura, né? Então, algo que realmente é preocupante é na questão da liberdade religiosa de eu poder É na questão... falar que tal prática não é aceitável biblicamente, como essas questões de aborto, de ideologia de gênero e tal. Essa liberdade ela tem que ser garantida, e no Brasil um pouco isso tá preocupante mais por essa questão do STF. Isso eu concordo. Agora, que vai virar um desses países extremos, cara, isso é o mesmo discurso da esquerda que fala do fascismo, né? Do nazismo, que vai virar, que Bolsonaro, tá virando fascismo, cara. Em 4 anos assim. ele não conseguiu transformar em fascismo ainda, né? Não, e não tem mais espaço, né, para esses tipos. E eu acho que nisso o Brasil já ultrapassou, né? De tanto virar um país comunista como uma Coreia do Norte, quanto virar um país fascista, né? Eu acho que isso é espantalho que a gente chama, que é só para assustar, que o outro coloca lá para assustar o outro lado, né? E assustar as pessoas para comprarem os votos. Então isso é bobeira. Por outro lado, eu acho que... Isso eu falo até para quem é de esquerda. Eu acho que o PT no Brasil ele faz um mal terrível, né? Ele destruiu todo o discurso de qualquer outro partido de esquerda. Você não tem uns outros partidos aí, um PSOL, né? O Ciro Gomes. Você não tem mais figuras, Vídeo né? Ciro A nessa própria eleição, Marina... né? Vídeo que aconteceu com o Ciro nessa eleição, né? Viram o que aconteceu. E vamos lembrar um pouquinho mais para trás, Marina Silva, né? Foi destruída pelo PT. Então, eu acho que o PT ele faz mal para a democracia do Brasil, inclusive para a esquerda. Mas eu tô falando, não sou de esquerda, então não vão aceitar o que eu tô falando. Agora, por quê? Porque ele vai focar, e se o Lula ganhar, ele vai focar nessas coisas populistas. Ele vai ter um problema, porque o Congresso, como a gente falou, não vai estar favorável, como estava nos governos dele, né? Em que ele tinha uma maioria ampla lá e podia fazer muita coisa. Agora não tá, ele vai ter que negociar. Então, para ele cumprir as promessas, ele vai ter que fazer o que o Bolsonaro tá fazendo, que é estourar o orçamento. Não tem outra forma. Para ele cumprir o que ele tá prometendo, ele tem que explodir o orçamento. Até porque picanha tá cara. Tá caro. E vai ficar mais com essa crise que eu falei que tá vindo, né? Exato. Vai proibir, a crise vai proibir externa. exportação de carne. Ele vai proibir exportação de carne para poder o preço ficar barato. Então, e não pode, né? Porque tem um Exato. Congresso ali que faz isso, né? Então, ele vai estar numa situação difícil para governar, porque talvez ele não consiga cumprir as promessas que ele fez, porque ele não tem o Congresso na mão ali. E, por outro lado, se ele conseguir cumprir o que ele está prometendo, a crise vai ser pior mais para frente, né? Então, se não for tratado isso no ano que vem, cara, todo esse déficit aí, a perspectiva é complicada. Só tem uma coisa que todo mundo tá curioso, né? Pra ele caçar, pra ele revogar os sigilos de 100 anos do Bolsonaro. Isso ele falou ontem no debate, que ele vai fazer. Mas isso aí Ele é o falou mesmo isso no papo debate do ontem? Bolsonaro. Falou olhando pro Bolsonaro. Eu vou caçar esse sigilo seu aí. Cara, isso aí é o mesmo papo quando o Bolsonaro entrou do BNDES. Vamos abrir a caixa preta do BNDES. Vamos mostrar o que o governo financiava. Cara, não dá em nada. E não vai dar em nada também do Bolsonaro. Agora é o seguinte, eu acredito, assim, nunca votei no PT. É bom falar isso pra ninguém ficar falando que eu tô defendendo, entendeu? Eu nunca votei no PT, não sou de esquerda, mas eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que ele vai fazer no governo dele é fazer um acenozinho pra igreja, entendeu? Chamar umas lideranças religiosas pra conversar.
Aí a gente vai Isso. começar a ver quem é que gosta do poder ou quem é que tá realmente a fim de defender os valores ou a igreja em si, né? Aí a gente vai começar a ver, meu isso amigo, ano que aí, vem o Lula eu ganhando. não tenho dúvida. Pode Então, mas esperar. é isso que eu falo. Eu falo para as esperar. pessoas o seguinte: o Lula, cara, ele é um político muito bom ou muito ruim, não sei, depende do sentido que você quiser levar a palavra, de ser político. Ele é esperto. Ele não vai chegar aqui e falar, vamos fechar todas as igrejas do Brasil, sabe? Porque ele nunca teria um apoio do Congresso para aprovar uma coisa dessa, ainda mais o Congresso estando como está agora, né? E ele sabe, voltando à questão da perpetuação de poder, ele sabe que ele vai querer se reeleger de novo lá na frente. E o grande público que é contra ele hoje é realmente o público evangélico, o público cristão, né? Também os católicos entram bastante nessa linha. Ele vai querer, cara, se aproximar desse pessoal. Ele sabe que ele não vai conseguir 100%, assim, dos eleitorados de Bolsonaro, mas se ele conseguir ali seu quinhão de 20%, 30%, cara, pra ele tá maravilhoso. E aí é isso que ele vai atrás. Então, óbvio, ele não vai fechar a igreja, toda essa falácia esses espantalhos que colocam, não, Lula vai fechar a igreja, Lula vai perseguir cristão, é mentira, cara, é mentira porque politicamente pensando, ele não faria isso por causa da própria política. Não que talvez... Exatamente. Sabe, esquece, se o medo assim seu... como muitos desses pastores que estão agora congratular. aqui eram aliados dele. Eram Exato, aliados cara. dos governos lá. Exatamente. Isso aí. Pra congratular 1% do eleitorado dele que quer muito isso, ele não ia contra 80% ou 90% da opinião pública brasileira, né? Porque senão ele simplesmente teria uma crise que não teria necessidade nenhuma de ter, né? Ele vai criar uma crise sem necessidade. Uma crise, sim. Uma crise gigantesca, porque seria coisa de revolta mesmo na rua, cara. Seria a galera pegando em arma, de verdade, se isso rolar, né? Porque do jeito que tá a coisa hoje, do jeito que os ânimos estão animados hoje, meu amigo. Mas assim, ó, a gente sabe que o PT não é um partido de extrema esquerda, nem que a gente já falou isso aqui. Não é um partido que... Ele é mais um partido camaleônico que se alinha facilmente ali com alguns poderes específicos para poder, né? Do que sei lá, ele não é um extrema esquerda que tem suas pautas firmes e é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não adianta você falar nada que eu não vou mudar. Não é um PSTU, né? Exato, não é. O sonho da militância é que fosse, né? A militância que fosse, de verdade. Mas o PT, a militância ele tá numa minoria, né? O PT, ele tá numa linha em que quem é extrema esquerda, ele sabe que ele não tem chance se não for com o Lula, entendeu? Ele sabe que, ó, se eu quero ter uma chance de ter alguma pontinha ali, é com o Lula. Não é tudo que eu acho que ele tá certo, mas é o Lula que vai, pelo menos, me representar em 10% do que eu penso. Sim. Contrário do outro. O PT em si, ele é isso, cara. Ele vai se adequar ao sistema ali. Ele vai o que puder dar mais poderes pra ele, é o que vai fazer. É o que eu vejo muita pessoa, sei lá, criticando a Globo. Sei lá, a Globo é contra o Bolsonaro. Não. A Globo é a favor dela, do dinheiro dela. O que der dinheiro pra eles é uma empresa. O que der dinheiro pra eles, eles estão lá. Entendeu? Seja o Bolsonaro, seja o Lula. Batiam tanto no Lula antes, por quê? Porque tinha alguma desavença ali por algum outro motivo, sabe? E bateram no Bolsonaro porque as desavenças eram bem mais claras, né, com o Bolsonaro, obviamente. Mas a assim, época da Dilma, a Globo bateu em cima também. Não, mas que existe uma predileção, não falando dos cabeças, mas falando do chão de fábrica. A galera tem uma predileção pelo PT e tem um grande sonho de que o PT seja aquele PT que lutou contra a ditadura. O grande sonho do jornalista idealista brasileiro é que o PT seja realmente aquele partido de esquerda que ele foi fundado para ser. E guerrilheiro, que por mais que se esse tipo de coisa entrasse, né, se o PT defendesse realmente o que se defende no socialismo, a imprensa seria a primeira a ser encabrestada, né, ou silenciada. Mas o cara que foi pra faculdade e foi doutrinado, né,
catequizado durante os 4 anos ou 5 anos de faculdade, o que ele pensa é que eu tenho uma causa para defender e eu queria que essa causa fosse realmente colocada em prática. Isso existe no Brasil, você não tem como dizer que não, cara. Não tem como dizer que não. Existe. De fato. E, inclusive, isso ajudou o Bolsonaro porque descredibilizou a imprensa. Porque, assim, a galera que hoje tá do lado dele, acreditando em tudo que ele fala, é porque não tem o contraponto da imprensa, porque a imprensa foi descredibilizada. Infelizmente, foi o que aconteceu no Brasil. E o Bolsonaro conseguiu tudo que ele conseguiu agora exatamente por isso. Porque nessa transição, pensando principalmente na eleição passada, óbvio, a mídia tradicional tem grande poder ainda, mas existia uma mídia paralela que tinha muito poder também para alcançar as pessoas individualmente. Seja lá em grupos do WhatsApp, seja em grupos de família, seja em outros grupos, em tantas outras formas de rede social aí. E que a mídia tradicional, às vezes, não alcançava com tanta pessoalidade, assim, com tanta proximidade. Capilaridade. Porque... acho que é isso. Acho que é a personalização mesmo. É pessoalidade, né? De pessoa para pessoa, realmente, né? Exato. Tipo, isso aqui quem tá... que ela conhece, quem tá me falando... que recebeu a informação daquela pessoa que ela conhece. Exato. Então, realmente isso tem um peso. Isso foi desacreditado de tal maneira que não existe mais aquele peso tão grande. Muito pelo contrário, mesmo o que é justo, o que é falado, ele se trata como uma mentira, trata-se como uma inverdade, né? Que é uma palavra que é mais usada hoje para não se dizer mentira, se trata como uma inverdade. E enquanto aquele meu primo que postou, que me trouxe uma informação de um não sei o que lá, de um não sei o que lá, de um não sei o que lá, tem um peso maior porque essa informação, ela foi caçada lá nos meandros políticos, porque tem alguém ali que conseguiu isso ouvindo pela porta e ele tem a informação correta, sabe? Não é uma informação que passou por um editor, que passou por outro, que passou por quem já tem uma tendência política por um lado para outro. E do mesmo jeito que o PT não fez o meia-culpa de dizer assim, não, realmente erramos, precisamos consertar e fazer uma reforma no nosso partido. A imprensa também vai pelo mesmo caminho. Vai continuar insistindo nesse erro e a tendência é continuar igual ou piorar. É isso que vai rolar. É isso aí. A falta de credibilidade nos meios já foi. Mas assim, no final, cara, por exemplo, volto lá para os Estados Unidos, né? Que é o exemplo que a gente tem maior. Acho que o Matheus foi para o país errado. Ele queria ir para os Estados Unidos. Eu também acho, queria. cara. Foi para Ele pegou o Portugal. avião errado. Matheus entrou no avião da TAP e deveria ter entrado no avião da United. Cara, lá a mídia, você sabe, o canal X é democrata, o canal Y é outra coisa. Então, lá já é assim, né? Então, eu não sei se o nosso futuro como Brasil é os canais alinharem-se, mas a verdade é essa, né? Que estão perdendo a relevância. Cada vez mais a televisão, para os jovens, já não existe, né? Ninguém assiste mais nada de televisão, não sabe nem o que está acontecendo. Então, isso vai ter que ser reavaliado, repensado e tal. Agora no futuro, né, cara, acho que vai continuar essa guerra ainda, né, de informação, né, informação errada, fake news, etc, que é engraçado, né, que hoje se associou isso ao Bolsonaro, mas que na verdade o PT fez isso muito nas campanhas, né. E faz só lembrar ainda, ainda faz, só lembrar a campanha contra a Marina Silva, né. Essa foi o maior exemplo de fake news antes de usar o termo, né? Que destruiu ela politicamente. Então, assim, não dá pra ter esperança que o brasileiro vai aprender isso agora. Acho que ainda vai um bom tempo ainda para o brasileiro conseguir extrair informação e saber lidar com aquela informação. Passa um pouco por educação também, né? Passa por leitura, interpretação de texto... Tudo isso. E a gente tem Isso que não é incentivado na escola, né? Mas assim, eu acho que não é então, aí que tá, ó. A gente tem um problema dentro da igreja disso, Matheus. As nossas igrejas... Isso que eu tô vendo no Brasil foi o que eu vi a minha vida inteira na igreja, cara. A gente via exatamente isso. Assim, as pessoas não sabem interpretar texto, assim, também não é culpa delas, né? Porque, tipo, não tiveram educação, e a gente é um país que não investe em educação básica, principalmente. A gente não investe em educação básica. E quer já começar a construir a casa do telhado, investir lá na universidade, porque quem dá voto é universitário, criança não dá voto. Então...
as pessoas não sabem ler, cara. Então, como é que a pessoa vai interpretar uma realidade ou uma informação por si só, se ela realmente não sabe ler e não existe interesse nenhum de ensiná-la isso? Eu acho que aí, as nossas igrejas, talvez, eu tô sendo muito, assim, otimista, mas as igrejas teriam esse papel de ensinar, sabe? Ajudar as pessoas a terem pensamento crítico. Só que no momento em que a igreja foi colocada nesse bojo pra se posicionar, ela se posicionou do jeito que a gente viu que ela se posicionou, né? Os pastores, assim, compraram um discurso e venderam a alma. Mas assim, eu acho que passa por isso que você falou, né? Dessa questão de falta de interpretação de muitas coisas. Mas, de boa, cara, hoje você tem tanta informação, que eu escuto, por exemplo, uma notícia, eu tenho preguiça de ir atrás, cara. Porque se eu for atrás daquilo, eu vou ter que ir atrás de muita coisa. E minha vida não dá pra fazer isso, cara. Eu tenho que ler ali, ou acreditar, ou duvidar, ou, sei lá, dar pelo menos uma checada na minha consciência para saber se aquilo é justo, se aquilo é injusto, sabe? Eu entendo de uma certa forma as pessoas por causa disso. É culpa delas? Também. Mas não é totalmente, sabe? Porque isso parte de um princípio que os próprios meios de comunicação hoje em dia, e eu não estou falando nem da mídia tradicional, eu estou falando da comunicação em geral, assim, partindo por internet e tudo, trabalha em cima dessa falta de conscientização, seja lá, não sei se é a palavra certa, mas ou de análise das pessoas, né? Acho que seria melhor, de poder analisar melhor senso as coisas, crítico. ou por falta de tempo, ou por falta mesmo de disponibilidade para fazer isso. Sabe? De repente chega uma matéria, as pessoas só leem a manchete, tá lá, fulano fez isso, fez aquilo, tá, beleza, acabou, eu já tenho essa informação, não preciso saber mais nada sobre isso, eu não tenho tempo de saber mais sobre isso, né? Então, acho que a mídia hoje em dia, essa mídia normal, paralela até inclusive, ela começou a se utilizar muito disso, e eu vi isso inclusive nos debates, cara. Eu vi lá, por exemplo, o Bolsonaro fazendo uma acusação do Lula e falando assim, ó, você aí na sua casa, pode dar um Google lá e procura isso aqui do PT. E ele fala esse tipo de coisa porque ele sabe que as pessoas não irão fazer isso. Não vão. Exato. E o Lula também da mesma forma, fazendo acusações e falando, ó, vocês podem checar isso. E, cara, as pessoas não vão checar e eles sabem disso. Eles sabem que isso não vai ser feito. Não sei, eu não consigo culpar totalmente as pessoas por causa disso. Eu acho que a gente está numa transição em que as pessoas vão começar a aprender a assimilar esse nível tão grande de informação que se tem hoje e saber ter um senso crítico melhor e analisar melhor as coisas. Porque sabe, a internet hoje é um grande Twitter, cara. Você não consegue acompanhar tudo. Você abre, você não consegue ler toda a sua timeline que apareceu desde a última vez que você entrou. Você tem que olhar o que tá ali e acabou. E sai fora, sabe? Ou faz um comentário daquilo que você viu e cai fora, né? Você não consegue saber o assunto, saber toda a narrativa, toda a história, tudo que aconteceu. Não dá mais. Não dá mais tempo pra fazer isso. Você tem que saber aonde que o negócio tá. E as pessoas estão assim. E com isso, elas tomam um lado. Eu decido por isso porque eu gosto mais desse cara. E eu sou contra aquele então eu não vou acreditar nisso que ele está dizendo. E pro futuro, isso vai melhorar ou vai piorar? O que vocês acham? Eu sou otimista. Eu sou, tem que ser, cara. Sei lá. Eu penso que sim. Não sei, não vai ser 100% melhor. As pessoas não vão, de repente, não cair mais em fake news. Não acredito nisso. Sempre vai ter quem cai. Tem pessoas que caem no golpe do bilhete da loteria até hoje, sabe? Até hoje, né? Então, até hoje, cara. Não, daqui, sabe? Então, em fake news vai continuar caindo do mesmo jeito. Só que eu acredito que grande parte não, né? Esse é otimista demais. Mas uma certa parte vai começar a ser mais analista sobre muita coisa, assim. Saber que tem que se analisar seu candidato, não só porque ele fala, mas também porque ele faz. Saber se aquilo que ele está fazendo realmente está sendo... qual é a motivação disso,
sei lá, por quê? A gasolina baixou porque a pessoa é boa e achou que estava caro, tem que baixar, ou porque era véspera de eleição, ele queria ter uma certa moeda de troca com os seus eleitores, sabe? As pessoas vão começar, eu acho, a visualizar melhor esse tipo de coisa e enxergar que o seu candidato, como a gente falou, é seu funcionário. Se você colocar ele para trabalhar, você pode cobrar dele das suas necessidades. Você precisa, ele tem que fazer. Eu não estou falando nem da necessidade individual, obviamente que não. Estou falando da necessidade coletiva. E quando eu falo isso, eu quero dizer também do coletividade geral e nem da individualidade de grupo, né? Porque a gente pensa hoje em igreja evangélica que estão apoiando o seu candidato por causa da sua individualidade de grupo, ou seja, por causa das suas pautas, e fala que não, nós temos que ter liberdade religiosa. E quando você fala de liberdade religiosa, você tem que saber que você está defendendo a sua religião e está defendendo a religião do seu vizinho também. Sabe? Se você é evangélico, você está defendendo a religião espírita, o candomblé, você está defendendo o católico, tá? O direito de todas essas pessoas quando você fala de liberdade de religião. Inclusive os não religiosos. Tá? Inclusive o direito da pessoa falar, não existe Deus nenhum. Sabe? É isso que você está defendendo. Não adianta você falar que tem que ter liberdade religiosa pensando apenas na sua religião. Pensando apenas naquilo que você acredita que é certo. Porque tem outras pessoas que acreditam em outras verdades. E você tem que levar isso em consideração pensando em um país. Sou otimista em pensar que isso vai melhorar lá na frente. As pessoas vão começar a analisar melhor. Talvez porque apanhou, talvez porque a gente vai enfrentar uma crise em que aquele que a gente colocou lá para resolver não vai conseguir resolver. E a gente vai abrir os olhos de repente, sei lá. Ou as pessoas vão sofrer tanto aquilo que elas vão ficar calejadas e perceber com mais facilidade quando elas estiverem sendo enganadas. Eu acho que assim, no futuro, pro futuro a gente... Chico é otimista mesmo. Eu acho que assim, pro futuro a gente tem um desafio muito grande, sabe? Principalmente a nossa geração, né? De estar junto com os nossos pais, né? Com as nossas famílias, orientando. Sendo responsável por eles, entendeu? A gente precisa ser responsável, cara, porque a gente não pode abandonar, a gente não pode deixar pra lá ou ser preguiçoso de falar, cara, não vou... A gente tem que estar junto, a gente tem que principalmente a gente tem que se relacionar, porque é com o relacionamento que a gente ganha credibilidade. Tudo bem, o cara tem uma máquina de fake news e de propaganda. Mas o que a gente tem a nosso favor é que a gente está do lado. A gente tem o relacionamento, a gente tem o tratar bem, a gente tem o estou aqui com você, posso te ajudar, posso te explicar. E com esse relacionamento você ganha confiança e aquilo que você fala e ensina passa a ser mais considerado. Então a gente precisa se responsabilizar por essa galera, né? A gente não pode... primeiro, a gente não pode pensar que a gente não faz parte deles, né? Nós somos parte da igreja. Essa galera que hoje, vamos dizer, se vendeu pro Bolsonaro, né? A gente precisa estar do lado, a gente precisa estar ali apoiando pra gente poder ser considerado quando a gente falar. Porque se a gente tá longe o tempo todo e só bate de frente, a gente nunca vai ser ouvido e nunca vai ser considerado. Então... Se você hoje se importa com o Brasil e quer ver, por mais que você seja pessimista igual a mim, porque eu sou pessimista pra caramba, por mais que você seja pessimista igual a mim, tenha esse senso de responsabilidade pela sua família, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos irmãos da sua igreja, porque se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão é isso. A gente não pode abrir mão de ser corpo nesse momento, de estar junto, de assumir a responsabilidade, inclusive, de se arrepender pelo pecado dos outros também. E a gente que se posiciona aqui fora também, essas pessoas não têm muito entrada, por exemplo, mercado de trabalho. A gente, em determinados momentos, a gente vai precisar se posicionar e também dar a nossa opinião, vamos dizer assim. Nós precisamos ser bons representantes da igreja, para as pessoas dizerem assim, não, eu conheço um cristão que não pensa dessa maneira, que não foi com a galera, não foi levado e ele entende o que é democracia, ele sabe o que é um Estado de Direito, ele tem pensamentos, né, que vale a pena ouvir,
porque o cara me ouve também. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, sabe? Isso tá nas mãos da gente, não pode abrir mão disso. Realmente. Ontem até na igreja eu preguei lá em Efésios 5, no versículo 21, que fala, né, a questão de se sujeitar uns aos outros, né? E eu acho que a gente vai ter um período agora que, como falamos aqui, vai ter crise, né? Vai ter problemas. Eu acho que qualquer um dos dois que entrar não vai ser tranquilo, como alguns estão achando, né? As pessoas estão se enganando que vão achar que é uma vitória, né? Qualquer um dos dois que ganhe, que é uma vitória e vai ser um tempo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Quando isso estourar, né? Quando os problemas aparecerem, quando as pessoas se arrependerem, ou se não se arrependerem, é o nosso papel como cristãos o quê? Abraçar essas pessoas, né? E é se sujeitar. Muitas vezes você não concorda com a opinião, muitas vezes a pessoa te ofendeu, muitas vezes a pessoa, sabe, e tem sido comum nesses dias, né, assim, bizarro, né, mas ofende porque você não vota igual, você não enxerga uma coisa que ele enxerga, enfim. Então, acho que é o tempo que a gente vai precisar realmente colocar em prática isso, né, ser cristão de verdade, abraçar as pessoas. Realmente, eu não sou otimista, eu sou pessimista, mas eu fico brincando, mas eu não vim para Portugal por questão de fugir, nada de Brasil, acho que é mais possibilidade de vida do que outra coisa. E a outra, assim, Fake news. E a outra é que assim, né, cara, a vida não se resume a isso, né? Eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria que as pessoas assimilassem mais, é que a vida é muito mais do que ficar nessa discussão política, né, cara? De Lula e Bolsonaro e isso, aquilo. Tem tantas outras coisas pra gente se preocupar e fazer juntos, né? Que, poxa, vamos ultrapassar isso. E até no nível pessoal, né? Porque tem gente esperando salvação dos dois lados e não vai ser isso. Não vai ser isso que vai melhorar. Eu acredito que a gente, até com esse papel de igreja, ensinar as pessoas a ter uma vida, né? Aquela pessoa que não tem, às vezes, acesso à educação, que ela consiga, sabe, melhorar de vida, que ela consiga ter condições de vida melhores. Então, até para isso a igreja tá aí, né? Não é ficar esperando do Estado, ficar lutando por isso no Estado. A gente tá aqui para brigar mais no que tá próximo, sabe? No que eu posso fazer, no que eu posso influenciar e no que eu posso ajudar. Então, tirar esse negócio messiânico, né? Da mão dos presidentes que a gente coloca e assumir mais a nossa responsabilidade. Trazer o reino de Deus para as pessoas. Que não é desse mundo. O verdadeiro Messias. Exato. É isso, galera. Papo legal aqui sobre política. Falando um pouquinho de passado, falando um pouquinho de presente, falando um pouquinho de futuro. Ainda terminou meio edificantezinho aí. Enfim, acho que todo mundo que tá ouvindo a gente talvez tenha a mesma vontade, né? De trabalhar pra igreja, de querer ver edificado o corpo. E então é isso, galera. Mês que vem a gente volta aí com mais um episódio do podcast No Barquinho. Valeu, galera. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Você usa o... Quem manda áudio estourado é o Pedro. Toda vez, cara, tá lá no 110%, assim, sabe?
A gente sabe como é. A gente compreende você. Infelizmente, o Pedro não tem muita consideração com o editor. Como se ele nunca tivesse editado. É triste esse tipo de pessoa, sabe? Não tem empatia com as pessoas. Empatia, Por isso, meu Deus. por isso que o Brasil tá do jeito que tá. Só pode, né? Votando no Lula. Aqui é o Matheus. Tá muito estranho. Tava esperando falar aqui, o Thiago, Matheus. Eu vou falar 2 vezes. Tinha que ser o Chico em segundo pra meu cérebro pra- funcionar direito. Então Pra vamos lá. não bugar, tá bom. né? Vai lá. Tiago, Francisco, Matheus no barquinho. Nossa. Totalmente desvirtuado. Vamos lá, não canônico, que chama. É. Ou de novo, então. Antes não. Antes, sei lá, o William Bonner falava alguma coisa, isso tinha um peso muito grande nacionalmente, né? Agora, isso foi descredibilizado. Nossa. Eu não consigo falar Nossa. Isso foi desacreditado Mateusou de tal agora. maneira. Eu vou fazer um Tá bom, né? encerramento. Quantas horas já deu aí? Uma hora e 46. 2 horas, É. gente. Eu vou fazer um encerramento aqui. Nossa, já deu. Meu Vou Deus fazer um do céu. encerramento aqui. Boa. Coitado do editor. Tô pensando nele. Pô, o editor vai sofrer, hein, Chico? Caraca. O bom é que você já foi editando mentalmente. Já usa minha né? técnica. Eu já sei o que eu posso O pular. Chico aqui. vai editando minha técnica. Vai cortar todas as falas do Matheus.